Bom dia, bem-vindos a mais um Apegando-se às Escrituras. Hoje nós vamos estudar dois capítulos do livro de Números, o 23 e o 24. Antes vamos orar. Deus, obrigada por esse dia radiante que você fez. Obrigada, Senhor, porque a gente sabe que além das nuvens está o sol, além do sol está o sistema solar da gente, mas acima disso tudo está a galáxia e com isso tudo na mão está você, Senhor, no controle de todas as coisas. Obrigada, Deus, pelo seu poder que nos criou, Senhor, mas nos criou para uma relação contigo, Deus. Vem, Senhor, te revelar a nós, vem nos contar, Senhor, aquilo que está na nossa natureza, que não te agrada e tu queres alertar-nos. Vem nos conscientizar, Deus, daquilo que tu gostas, daquilo que tu queres, do que tu esperas de nós, Senhor, e ajuda-nos a alcançarmos isso, Pai, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Vamos lembrar aqui o que a gente falou semana passada. Nós falamos do capítulo 22 de Números, né? Nós vimos que Balaque era o rei de Moabe e os israelitas, aquela multidão, estavam se aproximando, mas Balaque ouviu notícia das vitórias de Israel, que a gente tinha conversado antes ainda, né? E aí ele ficou com medo e ele mandou chamar Balaão. Balaão era um profeta lá da área da Mesopotâmia, aquele lugar ali onde tinha os assírios, pá. E aí ele queria que Moabe, Balaão fosse amaldiçoar o povo de Israel. E aí, o texto diz que os mensageiros levaram consigo a quantia necessária para pagar os encantamentos, porque aquilo tinha um preço fixo, né? Então, aquilo era conhecido, era um serviço que era oferecido, né, por certas pessoas. E aí, quando aqueles enviados chegaram, eles disseram para Balaão qual era o propósito da viagem deles e o que é que eles queriam, né? Fizeram a oferta. E aí, Balaão, olha a atitude dele. Ele disse: Ó, fiquem vocês aqui, que eu vou perguntar ao Senhor. Veja bem, porque o Balaque, ele, que era o rei de Moabe, ele não tinha vidência nenhuma, ele não era profeta, né? Mas ele sabia o que estava acontecendo, porque a notícia estava chegando ali. Mas acontece que Balaão, no seu conhecimento sobrenatural, não sabia o que é que Deus queria. Essa coisa não fecha aí, né? Mas, enfim, é, Deus chegou para Balaão e disse a ele: não vá com eles, não vá com eles. E aí o que aconteceu? No outro dia, Balaque comunicou isso aos oficiais, né? E aí o que aconteceu? Talvez ele não tenha sido tão convincente, porque a reação de Balaque foi mandar outros emissários para Balaão. Mandou outros oficiais em maior número e pessoas mais importantes do que aqueles primeiros que ele tinha enviado. E aí Balaão respondeu para esses oficiais, né? Mesmo que Balaque me desse o palácio dele cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que vá além da ordem do Senhor, o meu Deus. Aí, dito isso, o que é que ele falou? Agora, fiquem vocês também aqui essa noite, porque os outros já tinham passado a noite, né? Os outros emissários. Agora ele convidou esses novos emissários para passarem a noite. E ele diz: Eu descobrirei o que mais o Senhor tem para dizer-me. A gente falou dessa mente dividida aí, né? E agora Deus deu uma outra ordem a Balaão. Ele disse: Vá com eles. Gente, Deus mudou de ideia. Deus não mudou de ideia. Deus tinha falado claramente a Balaão, mas é aquela história, né? Você quer ir, eu vou permitir que você vá, e aí você tá responsável pelo que vai acontecer com você. Isso já tinha acontecido antes, vocês lembram, não?
muito tempo atrás, Deus tinha dito para aquele povo de Israel invadir a terra prometida, porque ele estaria com eles, e eles disseram: não, não, a gente não vai ficar aqui, não. Quando foi um pouco depois, eles disseram: não, é melhor. Deus disse: agora vocês vão pastar, e vocês vão passar 40 anos rodando no deserto. E eles disseram: não, não, é melhor a gente ir. Resolveram ir, quebrar a cara. Então, assim. A gente realmente precisa ouvir o que Deus tem a dizer, porque senão Ele nos entrega a nossa mente que precisa muito ser modificada. Então, encurtando essa história aqui, o que aconteceu é que Deus disse para Balaão ir com eles, né? Aí teve aquele episódio da jumenta, que a jumenta enxergou o anjo do Senhor no caminho, mas Balaão também não conseguiu enxergar isso, ficou irritado, bateu 3 vezes naquela jumenta lá. E aí, o que aconteceu, né? A gente terminou o episódio da semana passada com Balaque, sabendo que Balaão estava se aproximando, né? Foi ao encontro dele, reclamou, porque ele disse assim: não mandei você chamar você urgentemente, né? Aí ele ficou reclamando, porque ia pagar, né, ali. E aí o que aconteceu? Balaque sacrificou bois e ovelhas e deu parte da carne a Balaão e aos oficiais que estavam com ele. Ele estava ali mostrando o quanto ele podia prestigiar Balaão. E aí, na manhã seguinte, Balaque levou Balaão até o alto de uma montanha para que ele pudesse ver o acampamento dos israelitas, né? É, impressionante o que vai acontecer hoje. Vamos aprender com isso, gente. Agora eu vou fazer feita a turma do Instagram, né? O melhor vem no fim. Então fica aí até o fim, porque tem aviso sim para a minha vida e para a sua vida, para a gente ficar alerta, tá? Vamos em frente. Números 23, versículo 1. Balaão disse a Balaque: construa para mim aqui 7 altares e prepare-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque fez o que Balaão pedia, e os dois ofereceram um novilho e um carneiro em cada altar. Balaão disse a Balaque: fique aqui junto ao seu holocausto, enquanto eu me retiro. Talvez o Senhor venha ao meu encontro. Eu contarei a você o que ele me revelar. Então foi para uma colina descampada. Deus o encontrou e Balaão disse: preparei 7 altares, em cada altar ofereci um novilho e um carneiro. Como se Deus não soubesse o que ele tinha feito, e assim, a impressão que dá é que ele está querendo ganhar crédito com Deus, porque ele fez essa oferta, né, junto com alguém que queria que ele amaldiçoasse o povo de Israel. Continuando aqui no versículo 5. O Senhor pôs uma mensagem na boca de Balaão e disse: volte a Balaque e transmita-lhe esta mensagem. Ele voltou a Balaque e o encontrou ao lado do seu holocausto e com ele todos os oficiais de Moabe. Vejam bem, a gente, como a gente falou, né? Balaão sabia que Balaque queria que ele lançasse uma maldição sobre o povo de Israel. E aqui, Balaão está dando orientações. Olhe, faça aí 7 altares, vamos fazer oferta em cima de cada altar. Depois ele se vira para Deus e diz: Senhor, fiz essa oferta aqui para você. E veja a intenção do coração dele. Assim, será que Deus vai conceder que eu possa amaldiçoar esse povo de Israel? Porque, veja. Deus, o próprio Deus já tinha lançado maldição sobre Israel. A gente sabe disso, né? Recentemente as serpentes e pá. Mas Deus tinha um propósito de ensino. Deus tem propósito com cada coisa e o propósito dele é bom, não é de amaldiçoar. O propósito de Deus é ensinar, é direcionar, é fortalecer a fé. Deus tem propósito nas coisas que ele faz, mesmo que pareçam ruins, né? Mas enfim, o que aconteceu aqui? Deus enviou uma mensagem agora, né? Uma profecia através de Balaão, né? Para Balaque. E aí Balaque e seus oficiais estavam curiosos para saber o que é que Deus tinha dito a Balaão para eles. E aí vamos continuar no versículo 7. Balaão pronunciou este oráculo. Oráculo é sinônimo de profecia.
Balaque trouxe-me de Arã, o rei de Moabe, buscou-me nas montanhas do Oriente. Venha, disse ele, amaldiçoe Jacó para mim. Venha, condene Israel. Como posso amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou? Como posso condenar quem o Senhor não quis condenar? Dos cumes rochosos eu os vejo, dos montes eu os avisto. Vejo um povo que vive separado e não se considera qualquer nação. Quem pode contar o pó de Jacó ou o número da quarta parte de Israel? Morra eu a morte dos justos, e seja o meu fim como o deles. Deus colocou essa mensagem na boca de Balaão. Antigamente, os profetas eram boca de Deus. Então, hoje, né, os profetas, eles falam da parte de Deus, mas falam com as suas próprias palavras. Naquela época, não. Era palavra por palavra. Cada termo era ditado por Deus. E aqui Balaão termina dizendo: morra eu, a morte dos justos, e seja o meu fim como o deles. Ou seja, se acontecer alguma coisa ruim com eles, vai acontecer comigo também, né? Balaão está declarando que o rei de Moabe lhe disse: amaldiçoe Jacó para mim. Então, ele está ciente do que está acontecendo aqui e também falou da sua impossibilidade de amaldiçoar a quem Deus abençoou. Por quê? Apesar de querer, né, receber a oferta que Balaque estava trazendo, e ele sabia disso, ele sabia que ele não podia, Balaão, né, no caso, sabia que ele não podia fazer nada que Deus não permitisse, né? E aí ele anuncia que aquela nação de Israel, ela tem um tamanho incontável, ninguém pode contar essa multidão, né? E aí, agora ele vai esperar, né, qual vai ser a reação de Balaque. E a reação de Balaque foi muito interessante. Vê o que acontece no versículo 11. Então Balaque disse a Balaão: que foi que você me fez? Eu chamei para amaldiçoar os meus inimigos, mas você nada fez senão abençoá-los. Ele respondeu: será que não devo dizer o que o Senhor põe na minha boca? Balaque, ele ou pagou ou iria pagar, porque ele tinha mandado pelos mensageiros. A gente não sabe, a palavra não diz se Balaão recebeu ou não, né? E aí, Balaque estava desapontado, porque ele diz assim: eu chamei você para amaldiçoar meus inimigos, mas você só abençoou. Tá? Que serviço é esse que você está entregando, né? E aí, claro que Balaão queria agradar o patrão, porque era aquilo que estava acontecendo, né? Balaque estava oferecendo dinheiro, comprando os serviços de Balaão, né? Serviços de amaldiçoar o povo de Israel. E aí, versículo 13, Balaque lhe disse: venha comigo a outro lugar. Veja a opção dele. Nesse monte aqui não deu certo. Venha comigo a outro lugar, de onde você poderá vê-los. Você verá só uma parte, mas não todos eles. Dali, amaldiçoe este povo para mim. Bem claro qual era o interesse de Balaque. Então ele o levou para o campo de Zofim, no topo do Pisga. E ali construiu 7 altares e ofereceu um novilho e um carneiro em cada altar. Veja aqui o desembolso, né? Aquelas ofertas que eles faziam, mas não eram as ofertas como a gente viu em Levítico, para perdão, né? E para adoração ao nome do Senhor. Era oferta de ídolos, né? Aqui, 7 altares, cada um com seu novilho, seu carneiro. Já fez lá no outro monte, não deu certo. Agora vamos tentar nesse segundo monte aqui. E aí, continuando no versículo 15, Balaão disse a Balaque: fique aqui ao lado do seu holocausto, enquanto vou me encontrar com Deus. Mesma história, né? Versículo 16: quando o Senhor se encontrou com Balaão, pôs uma mensagem na sua boca e disse: volte a Balaque e transmita-lhe esta mensagem. Ele voltou e o encontrou ao lado do seu holocausto e com ele os oficiais de Moabe. Não parece que deu assim, voltou o texto, né?
Mesma história se repetindo aqui. Balaque perguntou-lhe: o que o Senhor disse? Balaque ficava tentando, né? Outro ângulo aqui. Não? Agora a gente mudou de posição. De repente, daquele monte não dava certo, mas de repente, desse monte, Deus permite. Gente, Balaque e Balaão estavam querendo ver se agradavam a Deus ou, né, se compravam Deus com as suas ofertas ali para que ele traísse o seu povo. Aquele povo, todo mundo sabia que os israelitas eram o povo escolhido de Deus, né? Aí Balaão tentou, perdão, conversar com Deus, mas veja aí o que o versículo 16 diz. Quando Deus falou, foi para enviar outra mensagem aí para Balaque, né? Versículo 18. Agora é a segunda mensagem de Deus para Balaque através de Balaão. Então pronunciou este oráculo: Levante-se, Balaque, e ouça-me. Escute-me, filho de Zipó. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que mude de ideia. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Recebi uma ordem para abençoar. Ele abençoou e não posso mudar. Isso aqui é Balaão falando para Balaque, mas a palavra que o Senhor colocou nos lábios dele, né? Ele dizendo: Eu recebi uma ordem para abençoar. Ele abençoou e não posso mudar. Nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com eles. O brado de aclamação do rei está no meio deles. Deus os está trazendo do Egito. Eles têm a força do boi selvagem ou algum animal forte. Aqui, às vezes, tem outras traduções aqui, mas a ideia é um animal forte. Versículo 23. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel: Vejam o que Deus tem feito. O povo se levanta como leoa, levanta-se como o leão, que não se deita até que devore a sua presa e beba o sangue das suas vítimas. Gente, versículo muito conhecido, né? E citado, que foi colocado aqui por Deus através de Balaão. Ele falou da sua natureza. Eu não sou homem para que minta, eu não sou filho do homem para estar mudando de ideia. Eu sei o que eu sei. Eu faço o que eu quero. Deus não é aquele Deus que está assim, vou fazer uma ofertazinha aqui, como os outros ídolos. É importante que a gente entenda que essas pessoas, assim, eles estavam acostumados a lidar com ídolos. E esses ídolos, na verdade, eles faziam a vontade daquele povo para agradá-los e eles continuarem naquele engano, naquela mentira, né? Então, é importante a gente ver que nos versículos 21 a 24, Deus ordena bênção sobre Israel. Deus declara que ele estava com o povo de Israel, que ele tinha tirado do Egito, ele se declara o autor daquilo, foi ele que trouxe esse povo, essa multidão de lá, e ia protegê-lo de toda a feitiçaria, de toda a adivinhação, e que ele os conduziria à vitória. E eu quero parar aqui para meditar com vocês no final desse capítulo 23, que, gente, Deus está conosco hoje também. Deus está conosco o tempo todo e a gente precisa crer nisso. Muitas vezes a gente tem a impressão de que Deus está longe, de que Deus não está vendo. Ele está junto com o seu povo. Agora, é importante que nós busquemos ser o seu povo. É importante que a gente esteja escutando a Deus, buscando a Deus para escutar isso, obedecendo a Deus, e nesse processo a gente vai estar sobre a guarda, sobre a proteção do Senhor. Aquilo é verdade naquela época e aquilo é verdade hoje. Deus é o nosso escudo. Deus é a nossa proteção. Deus não permite.
nenhuma feitiçaria contra nós, ele nos guarda de todo o mal, ele tem poder para isso. Agora, é importante que a gente entenda que a gente está debaixo do guarda-chuva dele quando a gente se mantém em obediência. E lembra o que está acontecendo com Balaão aqui? Deus disse, por aqui, né? Não vá com eles. E o que é que ele fez? Por ali. Muitas vezes a gente é assim também, e a gente vai sofrer as consequências do que a gente escolher. Por isso que eu estou falando, aqui tem muito recado para a gente. Se liga aí, vamos continuar no finzinho do capítulo 23 que emenda com o 24. Então, agora no versículo 25. Balaque disse então a Balaão: se não é para amaldiçoá-los, então que também não os abençoe, né? Pelo menos não abençoa. Então, Balaque já está entendendo que esse negócio de mudar de ângulo, de visão, de oferecer uma oferta maior, não está funcionando bem. Na verdade, está funcionando ao contrário, porque Deus está abençoando o povo dele. E aí ele diz: se não é para amaldiçoar, pelo menos não abençoa, né? Versículo 26. Balaão respondeu: não disse a você que devo fazer tudo o que o Senhor disse ou disser? Balaque disse a Balaão: então, deixe-me levá-lo a outro lugar. Gente, a gente muitas vezes é assim também. Por que que eu estou falando isso? É uma história que aconteceu há milhares de anos atrás, sim. Mas essa história ela foi escrita para mim e para você. Porque às vezes a gente fica assim, não, eu acho que Deus não permitiu ali, porque não sei o quê, não, aquele dia não deu certo por causa da chuva. Não, nesse dia não sei o quê, não sei quem estava doente, mas agora eu quero ir naquele lugar, eu quero fazer aquele negócio que Deus tem tentado me impedir de fazer, mas eu fico tomando a iniciativa de fazer alguma coisa que não agrada ao coração de Deus. No fundo, eu sei disso, mas eu digo assim, eu vou tentar, porque não é tão ruim assim, sabe? Aí a gente vai insistindo contra o direcionamento de Deus. E a gente precisa se preservar disso, né? Manter a nossa mente limpa, a nossa mente alinhada com o alto e não indo para onde a gente quer. Continuando ainda no versículo 27, né? Venha, deixe-me levá-lo a outro lugar. Talvez Deus se agrade que dali você os amaldiçoe para mim. Eu quero dizer a vocês que isso aqui, a gente lendo assim, parece uma coisa tola, parece uma coisa boba, né? Mudou de visão. Quem sabe dali Deus vai querer que você faça o mal que ele disse que não vai permitir você fazer, né? A gente às vezes é assim também, viu, minha gente? Parece meio doido lá a história de Balaque, mas Balaque da história somos nós, muitas vezes. Versículo 28, Balaque levou Balaão para o topo do Peor, de onde se vê o deserto de Gesimon. Balaão disse a Balaque, edifique-me aqui, o quê? 7 altares e prepare-me 7 novilhos e 7 carneiros. Terceira vez já, são 21 altares com 21 novilhas, 21 carneiros. Balaque fez o que Balaão disse e ofereceu um novilho e um carneiro em cada altar. Quando Balaão viu que era bom aos olhos do Senhor abençoar Israel, olha, caiu uma ficha para Balaão. Eita, é bom abençoar Israel. Deus acha que é bom abençoar Israel. Não recorreu à magia como nas outras vezes, mas voltou o rosto para o deserto. Isso aqui vai revelar para a gente, minha gente, que Balaão não está colocado claramente no texto, mas que Balaão estava tentando sim usar magia nas outras vezes, nas outras 2 vezes, contra o povo de Israel. Ele estava tentando fazer isso sem sucesso. Agora, aparentemente, caiu a ficha. E versículo 1 do capítulo 25. Balaque viu que, ao invés de maldição, ele estava financiando bênçãos sobre Israel. A ficha caiu, né? Balaão percebeu e Balaque percebeu que, olha, Deus não está querendo que a gente amaldiçoe esse povo, ele está querendo abençoar o povo. Deus faz assim, ele diz na palavra dele que aquilo que ele
o inimigo traz para o mal, Deus transforma em bem. A gente sabe disso. Ele diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e obedecem a sua palavra. A gente precisa entender isso. Deus está nos guardando, Ele está nos protegendo do mal, né? E Ele transforma o mal em bem. E às vezes até você enxerga o mal se aproximando, mas pode crer que atrás daquele mal vai vir o bem que Deus vai fazer. Ele muda a direção, né, da coisa e a coisa se transforma num bem, né? Ele transforma o mal no bem. E aí, isso está alinhado com uma promessa, a gente não chegou lá ainda, né? No próximo livro, Deuteronômio, tem assim, Deuteronômio 28:7. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por sete fugirão. Isso é uma promessa de Deus, né? Que os inimigos virão por um caminho e por sete caminhos eles irão fugir. Aí no Novo Testamento tem o nosso velho, né? Que eu citei, Romanos 8:28, né? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E aí o que a gente vê é que no capítulo, ou no versículo 27, né, do capítulo 23, mesmo vendo que o Senhor declarava bênçãos sobre Israel, Balaque não desistiu, né? O propósito dele era que os israelitas fossem prejudicados, né? Por quê? Porque ele tinha um interesse financeiro. A gente já falou disso. O Balaão sabia que não era nada esperto ir contra a vontade de Deus. Na verdade, se pronunciar contra a vontade de Deus, porque ele sabia que ele não pode nada contra Deus. Pelo menos isso ele sabia, né? Diferente lá de Satanás, né? Lúcifer achou que podia alguma coisa lá. Pelo menos isso ele sabia, mas continuava na insistência. Essa brincadeira, né, com o maligno é que fica prejudicando a nossa caminhada, sabe? Às vezes a gente tem alguma coisa na nossa vida que a gente sabe que é ruim. Olhe, Deus diz para você não fumar, não tomar droga, não andar com essas companhias, não fazer isso, não roubar, não, sei lá, falar mal das pessoas, não fazer intriga. Deus já disse tantas vezes, você sabe, mas ai, veio de repente, nem aguentei, pau, então eu estava precisando. A gente inventa desculpa para fazer coisa que a gente já sabe que é errado, que a gente sabe que Deus não aprova. E aí, essa insistência, ela vai tomar um destino na nossa vida, né? Isso não é nada bom. A gente precisa pedir a Deus para abrir os nossos olhos espirituais, o nosso entendimento, minha gente. É verdade, a gente precisa ter entendimento sobre essas coisas, né? Aí, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para dizer a vocês, né? Não, isso aqui já foi. Vamos para versículo 2 do capítulo 24. Então, viu Israel acampado, tribo por tribo. Lembra daquela arrumação todinha que a gente viu lá em Levítico, né? O Espírito de Deus veio sobre ele e ele pronunciou este oráculo, terceira mensagem de Balaão, né? Palavra de Balaão, filho de Beó, palavra daquele cujos olhos veem claramente. Palavra daquele que ouve as palavras de Deus, daquele que vê a visão que vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado e cujos olhos estão abertos. Quão belas são as suas tendas, ó Jacó, as suas habitações, ó Israel. Como vales se estendem, como jardins que margeiam rios, como aloés plantados pelo Senhor, como cedros junto às águas. Os seus recipientes transbordarão com água, a sua semente terá água em abundância, o seu rei será maior do que Agag, o seu reino será exaltado. Bênçãos e bênçãos, minha gente, só bênção aí. Versículo 8.
Deus os está trazendo do Egito. Eles têm a força do boi selvagem, devoram nações inimigas e despedaçam os ossos. Com as suas flechas, os atravessam. Como o leão e a leoa, eles se abaixam e se deitam. Quem ousará despertá-los? Poder, minha gente. Poder vindo. A gente já ouviu falar antes do boi selvagem, né? Do leão e da leoa. São animais fortes, né? Poderosos. E aí Deus está dizendo: olha, eu estou com eles. Eu estou com eles. E eles são meu povo. É um povo só, forte. E eu vou fazer com que eles destruam todo o povo que se levantar contra eles, né? E ele diz. Sejam abençoados os que abençoarem e amaldiçoados os que os amaldiçoarem. Gente, um recado direto aqui agora para Balaque, né? Aqui não tem nomezinho, mas ao bom entendedor, meia palavra basta. Então, sejam abençoados os que os abençoarem e amaldiçoados os que os amaldiçoarem. É escolha. Então, alguém resolveu investir, né, contra o povo de Deus, vai receber a maldição, o cuidado do poderoso, né? Ele diz: eu vou fazer esse povo forte e eles vão acabar com os seus inimigos, né? Ele vai fazer isso. Então, vamos para frente. Versículo 10. Então, a ira de Balaque se acendeu contra Balaão e, batendo as palmas das mãos, disse: chamei para amaldiçoar os meus inimigos, mas você já os abençoou 3 vezes. Agora, fuja para sua casa. Eu disse que o honraria com glória, mas o Senhor o impediu de recebê-la. Balaão, porém, respondeu a Balaque: eu bem que avisei os mensageiros que você enviou. Mesmo que Balaque me desse o palácio dele cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma da minha própria vontade, boa ou má, que vá além da ordem do Senhor, e devo dizer somente o que o Senhor disser, né? Isso aí estava lá atrás, né? A gente viu ontem, ele já tinha dito isso, exatamente isso, no capítulo 22, tá? E aqui continuando no versículo 14. Agora estou voltando para o meu povo, mas venha, deixe-me adverti-lo do que este povo fará ao seu povo nos dias que virão. Porque veja o que está acontecendo aqui agora. Porque Balaão inventou tudo isso. Deus já tinha dito desde o começo: não, você não vai amaldiçoar esse povo. Mas ele tinha esperança de receber o pagamento de Balaque. E agora Balaque disse assim: eu chamei você para amaldiçoar e você abençoou 3 vezes. Volte e vá-se embora para sua terra. Eu queria lhe dar honraria, mas você não vai receber porque Deus não lhe permitiu. Então agora Balaão notou que Balaque não vai dar pagamento nenhum para ele. E aí ele diz assim: eu estou voltando para o meu povo, mas venha, deixe-me adverti-lo do que esse povo fará ao seu povo nos dias que virão. Aí agora ele vai dar uma profecia grátis, não precisa pagar nada, é de grátis aqui essa profecia que vai chegar agora, começando no versículo 15. Essa é a quarta e última mensagem, né? Através de Balaão. Versículo 15. Então pronunciou este seu oráculo. Palavra de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos olhos veem claramente. Agora ele está vendo claramente, hein? Daquele que ouve as palavras de Deus, que possui o conhecimento do Altíssimo, daquele que vê a visão que vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado e cujos olhos estão abertos. Eu o vejo, mas não agora. Eu o avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó,
um cetro se levantará de Israel. Gente, a estrela, glória, o cetro, autoridade. Quem é que vem essa estrela que vai surgir de Jacó? Adivinha aí. Continuando, ele esmagará as frontes de Moabe e o crânio de todos os descendentes de Sete. Edom será dominado. Seir, o seu inimigo, também será dominado. Israel, porém, se fortalecerá. De Jacó sairá o governo. Ele destruirá os sobreviventes das cidades. Balaão viu Amaleque e pronunciou esse oráculo. Amaleque foi o primeiro das nações, mas o seu fim será destruição. Depois viu os queneus e pronunciou esse oráculo. A sua habitação é segura, o seu ninho está firmado na rocha. Todavia vocês, queneus, serão destruídos quando Assur os levar prisioneiros. Finalmente pronunciou esse oráculo. Ah, quem poderá viver quando Deus fizer isso? Navios virão da costa do Quitim e subjugarão Assur e Éber, mas o seu fim também será a destruição. Então Balaão se levantou e voltou para casa, e Balaque seguiu o seu próprio caminho. Gente, agora aqui, veja bem, ao invés de estar abençoando Israel, como Deus tinha mandado. Agora, essa última profecia de Balaão foi contra os inimigos de Israel. E aí foi falando a respeito daqueles povos que estavam instalados na terra prometida. Aí ele falou dos moabitas. A gente, vocês podem olhar aí no mapa, né? A distribuição dessas pessoas, mas a gente já falou sobre a gente passando, né, sobre outros povos, a gente falou dos edomitas, né? Agora ele está falando de amalequitas, ele está falando dos queneus, ele disse que eles serão dominados e os invasores futuros serão destruídos. Aqui ele está colocando a visão futura, porque ele disse lá em cima, né? Ele disse, eu vejo, mas não agora, versículo 17. Ele diz, eu vejo, mas não agora. Eu avisto, mas não de perto. Por quê? Porque isso ia ser sobre toda aquela terra. Agora Balaão está entregando. E aí, por que ele fala isso? Presta atenção, uma coisa é certa, né? Aquilo que ele falou é certo. Isso faz de Balaão um profeta verdadeiro, porque ele falou uma coisa verdadeira? Não. O profeta verdadeiro é definido pelo coração do profeta. Alguém pode pronunciar uma verdade, mas ele estava fazendo isso por quê? Por que que ele estava falando essa verdade agora? Ele estava falando essa verdade porque ele estava irritado que Balaque prometeu que ia dar honra a ele, que ia pagar ele e não ia pagar. Ele disse: agora eu vou falar isso aqui de graça para você. Ou seja, o coração dele não estava para honrar a Deus. O coração dele não estava para engrandecer o Deus ou o seu cuidado com o seu povo, ou pela vitória que o Senhor ia trazer, segundo a sua promessa. O coração dele estava para dizer assim: olha, esse povo vai acabar com vocês tudinho aqui. Todo mundo que está aqui nessa terra vai entrar sob o domínio, esse, aquele, nananã, vai estar todo mundo. Sob o poder, né, de Deus aqui. E é muito importante que a gente entenda isso, né? Esse capítulo aqui, ele encerra este um episódio com Balaão. Não é a última vez que Balaão aparece aqui, porque agora a gente viu no versículo 25 que cada um se levantou e voltou para casa, né? Balaão foi para sua casa, Balaque seguiu o seu próprio caminho. Então, cada um foi para o seu canto. Aí Balaque foi bonzinho e não acabou com a vida de Balaão, provavelmente tinha medo, né? Porque bem ou mal ele era um homem poderoso. E aí
a gente pode ver depois, lá mais na frente, né? No capítulo 31, agora a gente está no 24, mas lá no 31, mais para frente, a gente vai ver que coisas não muito boas vão acontecer na vida de Balaão. Sem muito detalhe aí, né? Resumindo. Balaão sabia, minha gente, que ele não poderia amaldiçoar o povo de Israel, porque Deus já tinha dito isso a ele desde o 22, desde o capítulo 22 lá atrás. Mas ele queria sim o pagamento de Balaque. Então ele foi continuando aquela conversa, né? Durma aqui, vou visitar ali. Ele foi espichando, fomos para outro monte, fomos para outro monte. E aqui fica uma advertência, né? Eu quero gastar esse último tempinho aqui com vocês trazendo um alerta, um alerta. Minha gente, muitas vezes, a gente conhecer a verdade não é suficiente. Você conhece a verdade, você sabe que Deus está ali, e aí, aí tem algum versículo, eu não anotei ele aqui, mas então no seu endereço dele, alguém pode achar aí para mim, talvez depois eu botar aí assim. Satanás, minha gente, ele não só crê, né? Ele não é só crer, né? Ele sabe que Deus existe e treme. Ele às vezes está na vantagem da gente, porque ele crê e ele treme, e a gente às vezes não treme. A gente às vezes crê, né? Ah, Deus existe, Deus é bom, tudo que ele diz é certo, mas a gente vai pelo caminho errado. É insano. É insano, mas a gente faz essas escolhas por mil desculpas. Eu não quero dizer desculpa assim do tipo assim, ah, eu quero fazer isso assim, justificativa. Na sua cabeça você acha que justifica dizer uma mentira para não perder um emprego, ou você fazer uma coisa errada aí nas anotações do negócio para não perder esse emprego, né? Ou você não vai falar um negócio para mim, falar uma mentira para alguém, porque fulaninha não aguenta ouvir a verdade. E a gente vai fazendo concessões, concessões. E isso é muito ruim para a nossa vida. A gente precisa não só conhecer a verdade, minha gente, mas a gente precisa cuidar da nossa caminhada, do que a gente faz com essa verdade na nossa vida. Por quê? Porque a gente precisa andar em sintonia com o Espírito de Deus. E Deus é um Deus da verdade, Deus não é Deus da mentira, Deus não é Deus da vingança, Deus não é Deus da maledicência, da discórdia. Deus detesta a discórdia. Ele gosta de todo mundo, tratando bem todo mundo. Você não sabe aquela pessoa, pode ficar mais distante, não tem problema nenhum. Agora não vai criar kikiki, não vai falar mal do outro, não vai enredar de ninguém, porque isso não tem proveito nenhum, nenhum, nenhum. E agora, eu, perdão, estou ansiosa aqui. Eu queria mostrar a vocês, como eu prometido, né, que Balaque se tornou um exemplo. Perdão, Balaão se tornou um exemplo, um símbolo sobre o que não fazer. Minha gente, ele é citado em 3 livros do Novo Testamento. Perdão. 3 livros do Novo Testamento falam a respeito de Balaque, de Balaão, sempre com uma advertência, como alguma coisa que a gente não deve fazer. Isso aí está associado, sempre quando ele fala, o Novo Testamento fala de Balaão, está associado com falsos mestres ou mais escolhas. Primeira referência que eu quero citar aqui para você. Segunda Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 2. E aí ele fala, eu pensei aqui para ler para vocês os versículos 12b, segunda parte do 12, o 15 e o 16, mas eu sugiro que vocês leiam a sequência toda. São como animais irracionais, guiados pelo instinto, nascidos para serem capturados e destruídos. Eles serão corrompidos pela sua própria corrupção. Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo, alô, o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça. Mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. De novo, foi 2 Pedro 2,
e alguns trechos ali, versículos 12, 15 e 16, nessa faixa. Segunda referência que eu quero colocar aqui para vocês, segundo alerta, Judas. Gente, a carta de Judas, ela tem só um capítulo. Muitas vezes você vê assim, Judas 11, significa o versículo 11 do único capítulo, né? Às vezes você vê Judas 1, 11. Aí diz assim: ai deles, pois seguiram o caminho de Caim. Ele está falando a respeito de escolhas, de mais escolhas, né? Ele diz: ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, que fez uma escolha também lá no Éden, né? Buscando o lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Então você está vendo aqui que o nome de Balaão, de novo, Judas escreveu carta com um capítulo e citou Balaão, porque estava fazendo uma advertência. E a última referência do Novo Testamento que eu quero trazer aqui para vocês é Apocalipse, alô, carta às igrejas, na carta à igreja de Pérgamo. Vê aqui, Apocalipse 2:14 diz assim: mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque lembra que ele começa com os elogios, né? Agora ele vai falar de umas poucas coisas que ele tem contra Pérgamo, porque tens lá os que seguem Tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Balaão inventou uma doutrina, minha gente, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Vocês estão vendo aqui três recados contra isso, contra uma atitude dessa de Balaão. É importante, minha gente, que a gente entenda que Deus ele tem cuidado de nós. Ele escreveu essa palavra para nós. A gente não precisa saber a história do povo de Israel. A gente precisa saber quem é o Deus de Israel, que é o nosso Deus. E o Antigo Testamento, ele apresenta esse Deus falando, é ele falando, é assim, tchau, 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 tchau. Não é Paulo com as cartas explicando, ele quis dizer isso, ele quis dizer aquilo, é assim que você deve fazer. Não, Deus está falando, eu quero que você faça isso, eu quero que você faça isso. É assim, é assado, vai ser desse jeito, eu vou defender o meu povo. E a gente ouve essa palavra e muitas vezes a gente não crê que Deus vai proteger, que Deus vai nos guardar, não tem que dar um jeitinho aqui, porque senão não vai dar certo. E aí você vai querer dar o seu jeitinho quando Deus diz assim: eu lhe guardo, eu lhe protejo, eu lhe cuido, né? Enfim. Que Deus abençoe o nosso entendimento disso aqui. Espero que com essas referências vocês se apeguem mais ainda às Escrituras e vão ler durante essa semana, né? Vamos lá, povo, vamos conversar sobre essa armadilha, né? Que é a mente dividida. O que é que você tem a dizer a respeito disso? O que é que essa palavra falou com você hoje? Fala aí, que hoje estou rouquinha. Nossa, foram fulminados aí, foi? Vem, Priscila. Larissa. Bom, bom dia a Bom todos. dia, amor. Essa foram fulminados. Hoje, para mim, essa palavra, Kátia, foi ver Deus como Ele é misericordioso, né? Porque a gente vem vendo, né? Porque essa é meio que paralelo, né? Essa história de Balaque ali com aquela história do povo de Israel. E mesmo por tudo que estava acontecendo ali naquele entorno ali, né? Mesmo assim, Deus ele continuou abençoando o povo de Israel, independente do que estava acontecendo. Porque poderia, naquele momento ali, que era o momento em que o povo estava indo contra ele, né? O povo estava não confiando na promessa, né? E tem um cara ali que queria chegar e dizer, não, vou, né? Deus não deixou. Não Vou deixou. amaldiçoar esse povo e Deus, mesmo É passando meu filho, eu bato nele, eu disciplino ele, mas é meu filho, não é você que vai educá-lo. justamente. Então, assim, o que me vê hoje, me salta aos olhos, é a misericórdia dele para a gente. Porque mesmo a gente pecando, mesmo a gente, às vezes, não olhando, está em meio ao caos ali, e mesmo assim ele olha para a gente como o seu povo, né? O seu povo que ele decidiu abençoar,
o seu povo que mesmo não confiando em si, mas ele confia, mesmo não se achando forte, mas ele acha forte. Então ele olha para a gente e diz, ó, oh, mesmo vocês aí nesse meio, vocês são um povo que para mim é um povo belo, é um povo forte, é o leão, literalmente, e as leoas, né? Foi selvagem. Então, é muito lindo ver o amor que ele tem pela gente, e é um amor que é inexplicável, porque assim, mandar o seu filho morrer na cruz pela gente, e naquele momento ele mandou essa profecia também, né, que vem várias profecias aí, mas ali ele reforçando, independente, ele tá ali com a gente, me traz isso, um Deus de misericórdia. E de fato também me traz aquela questão de tipo assim, ele é misericordioso, mas a gente precisa estar aqui junto dele, sabe? O coração dele está ali aberto para a gente, mas a gente tem que estar ali junto dele, junto com ele, porque a gente pode até em algum momento não acreditar em si mesmo, mas ele está acreditando na gente. Então, para mim, hoje esse capítulo foi isso, foi o Deus de misericórdia e a gente diariamente estar íntimo com ele, porque mesmo quando a gente não acredita em nós mesmos, nós temos Ele para acreditar em nossa vida. Então, é perfeito você se apegar de fato e você conhecer mais e mais o Deus que te ama, o Deus que está ali junto de ti, o Deus que te quer próximo. É perfeito você se apegar à palavra, É literalmente. muito lindo, né? Amém. Obrigada. Vamos lá, Larissa. Oi, bom dia, bom dia. Yeah. Ai, que bom ouvir essa mensagem, né? Porque enquanto a gente está ouvindo, a gente vai fazendo um processo de autorreflexão, né? É importante a gente estar olhando, porque tudo isso foi feito para que a gente Não olhe faça a mesma bobagem. a vida. É. E assim, hoje me chamou muito a atenção o processo do auto-engano. Eu acho que, assim, eu não sei até que ponto o próprio Balão acreditava nas coisas que ele mesmo estava. Ele tinha um fim, mas eu acho que sabe nas mentiras que a gente acredita? Agora, eu acho que o mais chocante aqui são as verdades. Não, mas Porque às vezes a pessoa, não, fulano falou, então isso aqui é verdade. Acertou, disse alguma coisa da minha vida para trás, falou alguma coisa certa, e aí disse para eu ir fazer não sei o que, sei o que, sei o que, sei o que. Pô, tá alinhado com Deus? Tá alinhado é, é, com Deus? e assim, aí você vai caminhando numa coisa que você quer muito acreditar ou quer muito receber, mas ao mesmo tempo, aí você faz um processo de auto-engano. Você recebeu, olha, quem está falando aqui é Balaão, que é não sei o que, não sei o que lá. Quer dizer, ele estava falando dele mesmo. Então, ele meio que estava moldando, mesmo tendo ouvido. Você bota, sabe aquele ouvido seletivo? Né? Você escuta o que você quer. Não é É. a verdade, mas você escuta o que você quer e direciona. Então, assim, eu acho que esse é uma grande questão, que a gente realmente, nas nossas orações, a gente peça para que essa coisa assim, da análise mesmo, que Deus olhe para a gente, que mostre, que revele, e que a gente se abra para isso mesmo, né? Que aquilo ali não seja exatamente o que você quer, né? Porque tem isso também, né? A verdade vem, não é, às vezes não é aquilo que você imediatamente quer, e que a verdade de Deus se estabeleça. Eu acho que esse é o grande ponto, que haja obediência, sim, mas que haja assim, a gente se colocar diante de Deus para que ele veja, ele realmente ele já vê, mas que a gente veja o que ele está revelando em nós. Enxergue, né? É, Não, porque ele seja. está colocando a verdade, mas às vezes a gente tem que se abrir, tem que decidir por ela, porque senão a gente acaba moldando para poder fazer aquilo, né, que na realidade é o que a gente quer, e ainda coloca Deus, porque eu vejo muita gente, não, porque Deus disse, ou Deus não sei o quê, e assim, eu acho que isso é o de Balaão, você ainda corrobora como se fosse uma palavra de Deus dentro de uma realidade, isso é muito ruim, né, porque a É. gente se usa da palavra quando na realidade não é a verdade, então assim, esse é um grande perigo, eu É acho, uma sabe? cilada grande. A maior armadilha que Satanás tem é a coisa do engano, né? Ele
torce a verdade, ele sempre usa toda a mentira, ela não é uma mentira assim absoluta, ela tem um pedacinho de verdade que é para você pensar que aquilo é, mas aí dá aquela torcidinha que muda toda a Então, situação. eu Fica- acho que é isso. É um grande alerta para a gente, sabe? Que prevaleça a vontade dele, não que a gente feche os olhos e de repente até fique meio que moldurado nesse engano, nessa mentira, sabe? Agora, eu acho que tem que haver, sim, essa busca dessa autoanálise e uma decisão para que isso aconteça. Isso, Além da verdade, que eu acho que você pontuou uma frase que eu achei muito forte. Não adianta só você saber a verdade. Adianta você saber a verdade e decidir por ela, né? verdade. Porque esse é um grande ponto, porque aí cabe a você fazer isso, né? É. Cabe a você fazer isso. Essa é a sua escolha, esse é o seu livre arbítrio. Então, assim, né? Que Deus nos abençoe para ter a força necessária, que a verdade venha e que a gente decida por ela. Isso, isso. E a gente entender, né, que a verdade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, né, pra gente. Na hora que a gente entender isso, é exatamente aí, Albertinho, se posicionar, né? Se posicionar, porque às vezes, né, a pessoa acaba não tendo essa força e acaba escapando aí pela direita e fazendo não só com balaco, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, até que caia essa ficha e às vezes, né, para que essa ficha não caia tarde demais. É verdade. Isso mesmo. Muito bom, Larissa, obrigada. Aninha, vamos embora. Oi, queridas. Bom dia. E tudo, muita coisa já foi dito que eu ia falar, mas assim, uma coisa que me chamou a atenção também, no final, é a misericórdia de Deus, que é grande, né? E assim, quando o Espírito Santo, para mim, quando citou ali, quando o Espírito Santo veio sobre ele, né, sobre Balaão, e aí eu grifei aqui, ó, ele diz, quando o Espírito de Deus veio sobre ele. E aí ele disse: palavra de Balaão, filho de Beor, daquele cujos olhos veem claramente, a palavra que ouve as palavras de Deus, e daquele que vê a visão que vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado e vê com clareza. Então, assim, para mim, houve a misericórdia de Deus ali também na vida de Balaão, nesse momento, porque o Espírito do Senhor veio sobre ele e ele pôde ver agora com clareza, ele pôde ouvir as palavras, ele pôde reconhecer, né, assim, a misericórdia de Deus na vida desse profeta e também, assim, quando ele fala quem a gente é ali, eu acho que isso, para mim, pelo menos, eu fiquei, uau, meu Deus do céu, essa é a minha identidade, né? A gente é um povo amado do Senhor, um povo que o Senhor abençoa e ninguém pode nos amaldiçoar, né? Um povo protegido, um povo eleito, que a gente se veja como esse leão forte, como esse touro forte, né? E isso para mim foi muito, muito especial mesmo, assim. Amém, amém. A gente é um povo forte, protegido, amado, cuidado pelo Senhor, mas a gente também é responsável pelas nossas escolhas. Eu não quero estragar seu domingo. Então, amanhã, vá lá e lê o capítulo 31. O capítulo 31 que Balaão está lá também. A gente vai ver que ele sabia tudo isso, declarou tudo isso, ainda falou bobagem, ainda fez bobagem. No fim das contas, então. Tem que saber a verdade e tem que verdadeiramente se alinhar com Deus, porque a misericórdia dele é suficiente, mas a gente tem que aceitar essa misericórdia, a gente tem que receber ele, tem que se alinhar com ele. Essa que é a verdade, né? Mas alguém aí, minha gente, como é que estão, Rapidinho, dá estrelinha? um beijo em você. É linda. Para dizer que estava morrendo de saudade, de pegar logo essa história assim maravilhosa, né? E que o que fica mais claro, Deus quer sempre nos abençoar. Quer dizer, por mais que viesse maldição, não, Deus quer nos abençoar, né? Então, essa história, no fim de tudo, é como diz, né? A, o bem do Senhor são as bênçãos. E que isso fique hoje, no seu domingo, no seu dia, que Ele quer nos abençoar. Ai, que saudade, Kátia,
que está aqui. Estava viajando, mas depois a gente se conversa. Vamos marcar um Boa. café. Bora. Beijo. Maravilha. Beijo. Valeu. Mais alguém aí, povo? Cadê vocês? Eita, tá chegando a hora. Pastorzão, cadê você? Bom dia, gente. Bom dia. Chegando por aqui agora na igreja. Olha, peraí, deixa eu ver se eu. Estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Então vamos lá. É, Coisa importante aí, muitas coisas já foram faladas, foram ditas, mas assim, para mim, nesse dia de hoje, assim, essa passagem aí especificamente, né, sempre chama muita atenção a questão da obediência, né? Obediência é uma, é uma coisa que é um diferencial na nossa vida. A gente muitas vezes negligencia a obediência. E quando a gente entende o poder da obediência, a obediência que nos leva às decisões, nos leva à verdade, nos leva, né, a tantos caminhos, que a gente possa realmente é, entender que não se brinca com Deus, né? Deus é sério, levar a sério a relação com Deus, e obediência é uma necessidade nossa, na nossa vida. Muito bom, gente. Olha, que Jesus abençoe o dia de todos, né? Que tenhamos hoje aí um domingo especial na presença de Deus. Hoje nós temos aqui na igreja festas, agora de manhã. Estamos recebendo 15 crianças na primeira Eucaristia, tem batismo. Hoje, cheguei aqui, hoje tem muita festa. Vamos celebrar. Temos muita coisa aí a celebrar. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse tempo, esse momento na tua presença. O teu cuidado, Pai, sempre traz a cada um de nós a verdade e queremos andar por essa verdade, Senhor Deus. Vem, Pai, ministra o nosso coração para que possamos sempre desfrutar da tua palavra como algo que traz direcionamento para a nossa vida e que queremos ter atenção à tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, gente. Deus abençoe. Feliz domingo a todos. Amém. Obrigada a você também. Amém. Bom Bom domingo, boa domingo, semana. povo. Que Boa bom dia. semana. Bom Amo Beijo. domingo, vocês, Deus povo abençoe. lindo. Bom domingo e até próximo. Beijão.